Olá, amigos. Paz para todos nós. Vamos conversar a respeito de nós mesmos. É tão importante que a gente se conheça. Aliás, o Livro dos Espíritos, na resposta 919, faz esse convite. Conhece-te a ti mesmo. E por mais que a gente pense que se conhece, não dá para a gente dizer exatamente o que somos. André Luiz, num dos seus livros, fala a respeito daquilo que Allan Kardec diz que são os maiores empecilhos para a evolução espiritual do ser humano, que é o orgulho e o egoísmo. São duas pedras de tropeço na vida da criatura. E ele acrescenta os famigerados, os famosos que acompanham esses dois aspectos negativos. E aí ele cita uma série de aspectos negativos do nosso caráter, da nossa forma de ser, de existir. E entre esses famigerados que ele cita, ele fala da inveja. A inveja é alguma coisa muito complicada na vida do ser humano. Muitas vezes a gente diz assim, fulano é invejoso, mas nós não temos ideia de como ela se caracteriza. Ela é realmente, entre os famigerados, das mais subreptícias, porque muitas vezes ela está em nós e a gente não percebe. E a gente pensa que só os subalternos é que sentem inveja, mas não é assim não. Muitas vezes aqueles que têm muito, que têm situação econômica boa, que são bonitos, que são invejados por muitos, eles são invejosos também. E não percebem. E a gente também não percebe porque não imagina alguém que está numa situação tão privilegiada, no sentido social da vida, vai ter inveja? A gente pensa que não. Mas olha só o que aconteceu. Ainda falando sobre mediunidade e ainda chamando a atenção para Divaldo Pereira Franco, que é alguém que está passando pela vida, deixando um rastro de luz e de perfume sobre a existência daqueles que puderam privar um pouco da sua companhia e ouvi-lo mais. E não só ouvir, mas permitir que as suas palavras penetrem o coração e modifiquem o sentido de vida de cada uma dessas criaturas que o ouvem. Uma ocasião, Divaldo estava no Rio de Janeiro e fez uma série de palestras, como ele fazia anualmente. E entre os locais que ele falava estava a Secretaria da Fazenda. Uma companheira que trabalhava ali conseguia um anfiteatro grande da secretaria, onde ele fazia suas palestras. Era um salão comprido e o palco ficava no fundo. Nós entrávamos e geralmente Divaldo já estava lá, porque ele sempre chega muito cedo nas palestras dele. E nós chegamos e ficamos bem atrás, eu, o Sr. Guimarães e mais algumas pessoas amigas. O salão já estava cheio, já estava próximo de começar, e então ele fez a palestra e, como sempre, encantou os nossos corações. Não só pelas palavras, porque existem muitas pessoas que dizem coisas bonitas, todavia existe um elan, alguma coisa diferente, que parte da alma daquele que sente aquilo que está falando. Não é só ter uma boa memória, memorizarmos alguma coisa e dizermos de memória, mas é sentir, é ter algo mais dentro do coração, é como ter a embocadura do Evangelho, como ele disse uma certa ocasião, é falar com a alma, falar com o coração. Então, quando a pessoa ouve, ela se encanta com a palavra, mas ela é envolvida por essa vibração. E é isso que Divaldo sempre deixou. E quando ele terminou a sua palestra, ele foi atender as pessoas. E como sempre, aquela fila enorme.
E como nós estávamos bem no fundo, a gente ficou esperando que ele terminasse de atender as pessoas e saísse para que nós o cumprimentássemos também. E foi o que ocorreu. Estávamos um grupo ainda, as pessoas foram saindo, o salão foi esvaziando e o Divaldo desceu do palco conversando com algumas pessoas até chegar onde nós estávamos. Mas estava acontecendo um fenômeno também que é peculiar na pessoa do Divaldo e na presença dele. Ele ia passando e cumprimentando as pessoas, colocava a mão na cabeça de um, pegava na mão do outro, botava a mão no ombro, e cada pessoa que ele tocava, ele deixava a pessoa perfumada. Então aquele perfume foi tomando conta do salão. E quando ele chegou perto de onde nós estávamos, ele colocou a mão na cabeça do seu Guimarães, que ficou perfumado, e segurou as minhas duas mãos. Conversamos um pouquinho, ele disse: "Oi, Ana Jaycy, oi Gê, como vai? Tudo bem?" Uma conversa assim, informal, e ele se foi e nós ficamos perfumados. Eu estava feliz. E algumas pessoas que não tinham conseguido chegar perto dele se aproximaram. E então eu segurava na mão dessas pessoas e o perfume passava para elas também. Parecia que ele ia se multiplicando, multiplicando. Até que se aproximou uma senhora dessas da alta sociedade, essas camadas ricas e tal, um tanto e quanto diferente daquele grupo nosso. Ela era um pouquinho desagradável, vamos dizer assim, para não ofender as pessoas. Ela se aproximou e disse: "Nossa, todo mundo recebeu o perfume do Divaldo? Eu estava distante, não consegui." E, "Ai, Ana Jaycy, você está com a mão perfumada? Eu também quero desse perfume." E ela pegou na minha mão e esfregou a mão dela nas minhas mãos. E quando ela se afastou, colocou a mão no rosto, não tinha perfume. E nas minhas mãos também não tinha. O perfume desapareceu. Me deu uma tristeza tão grande, eu falei: "Oh meu Deus, o que é isso?" Aí ela falou assim: "Não tem perfume nenhum." E saiu, foi embora e eu fiquei sem o meu perfume. E saí triste, desci as escadas e tal. E quando chegamos na calçada, aconteceu uma coisa também inusitada, porque geralmente o Divaldo está cercado de pessoas, mas ele estava sozinho na calçada. As pessoas que iam levá-lo tinham ido buscar o carro e ele resolveu ficar esperando na calçada. E eu me aproximei junto com o Sr. Guimarães e ele estava ali. Olha só o que aconteceu. Ele olhou para mim e disse assim: "Ana Jaycy, você está triste porque o perfume desapareceu, mas eu vou te devolver." E ele pegou as minhas mãos e o perfume voltou. E eu perguntei: "Nossa, Divaldo, por quê?" Ele disse assim: "É a inveja, minha filha. A inveja é uma doença perniciosa na alma das criaturas. Quando ela aparece, as coisas boas desaparecem, porque é como uma nuvem que acompanha as pessoas invejosas, e essa nuvem espalha os miasmas deletérios que destrói as coisas boas, mas elas voltam." O perfume voltou e eu fiquei feliz. E fiquei pensando também como é importante que a gente se analise para descobrir se não existe em nós essa nuvem escura que oblitera o raciocínio e o direito que as pessoas têm de ser felizes. Porque a pessoa invejosa, ela sempre deseja denegrir e tirar a felicidade dos outros. Assim como alguém que chega muito feliz e diz assim: "Comprei um carro, eu comprei um Fiat novinho, uma beleza", e a pessoa está muito feliz. E o invejoso então vira para ela e diz assim:
que coisa boa, você comprou um Fiat. Pois é, eu tenho uma Mercedes, eu nem não gosto muito dessa Mercedes, eu estou pensando em vendê-la e comprar uma Ferrari. Só com o objetivo de diminuir a alegria da pessoa. Isso é inveja. Não importa a situação financeira da pessoa, mas toda vez que você tenta diminuir alguém para ressaltar um outro alguém, para tirar a alegria de alguém, essa é a presença insidiosa da inveja. Nós temos que lutar contra elas. Então, se você comprou um Fusca de segunda mão, velhinho, mas você está feliz, e o outro que tem uma Ferrari ouve você dizer que está contente, fique contente também. E diga, nossa, eu sempre tive vontade de ter um Fusquinha também. É difícil encontrar um para comprar na atualidade, mas parabéns, porque você tem um. E assim nós vamos batalhando para evitar que as tendências negativas nos privem de sermos felizes. Seja feliz.